Olá, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vou apresentar a vocês as atividades dessa semana da disciplina de Geografia sobre a vegetação do Brasil. Então, dependendo do tipo de solo e do clima, a vegetação do lugar muda. Em razão do seu extenso território, o Brasil apresenta diversos tipos de solos e climas, consequentemente, uma grande variedade de formações vegetais. Então, há vários tipos de vegetais no nosso Brasil. Aí temos como exemplo a floresta amazônica. Então, ocupa quase todo o território da região norte, apresenta floresta tropical abundante, com árvores de grande e médio porte em razão do clima quente e úmido. Então, nós temos a floresta amazônica em Manaus, Amazônia 2016. Temos também o Cerrado, apresenta vegetação composta de arbustos, plantas rasteiras e árvores com tronco baixo e retorcidos, localizada em região seca e quente. A vegetação do Cerrado embeleza a região central do nosso país. Então, nós temos o Cerrado em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, 2014. Temos também a Caatinga, localizada na região semiárida, mais seca e quente do Brasil. Essa vegetação tem características muito específicas, como o cacto mandacaru e xique-xique, que conseguem sobreviver com pouca água. Então, aqui no lado nós temos a imagem desse cacto xique-xique em meio à vegetação da caatinga. Temos também a floresta tropical, que é formação vegetal típica de clima quente e úmido, composta de árvores de médio e grande porte. A vegetação original ocupa uma extensa faixa do litoral brasileiro. Atualmente, grande parte dessa floresta cede lugar às cidades litorâneas. Onde a gente vai achar essa floresta tropical, a gente tem como exemplo a floresta atlântica no município do Rio de Janeiro. Temos também vegetação litorânea. Litorânea a gente lembra do mar, é óbvio, né? Formada por plantas adaptadas ao solo arenoso, a areia, com alta salinidade, como as restingas, vegetação rasteira, que acompanha a extensão das praias, e os mangues, localizada em região onde ocorre o encontro entre as águas doces, rios e mares. Águas dos rios e mares, que apresentam raízes externas, aéreas, em razão do tipo do solo iodoso. Então, nós temos a restinga na Praia do Forte. Temos também aí o manguezal em Mataracá, Paraíba, 2018. Temos a floresta araucária, formada por pinheiros brasileiros chamados de araucárias, que apresentam troncos altos e galhos com folhagem na copa. Essa formação é encontrada principalmente na região sul do país. Então, a gente vê muito, quem vai para a serra, a gente vê bastante dessas araucárias, em razão das menores temperaturas do clima subtropical. Temos também os campos, vegetação rasteira e arbustiva, constituída principalmente de gramíneas, proporciona excelentes espaços para a criação de gado. E aí, para relembrar também, tem esse código de barra no cantinho, né? Onde vocês podem, com o celular, selecionar ali o que é QR Code, e tem bastante imagens falando sobre cada tipo de vegetação do nosso país. Bem interessante para aprofundar mais no assunto, né? Aí temos a alteração da vegetação no Brasil. Então, o que é feito que acaba alterando a vegetação do nosso país? Pouco restou da vegetação original do Brasil desde o período da colonização. O surgimento
de estradas, a devastação de florestas para a área do plantio e criação de gado, as atividades extrativas de madeira e mineração e o crescimento das cidades foram alguns dos fatores causadores da degradação de nossa área verde. Então, nós temos como exemplo esses dois mapas do Brasil, como era o Brasil, a vegetação, as plantações e agora como está. E aí temos também que tipo de vegetação foram mais devastadas com o passar do tempo. Então, a gente tem que pensar o que foi feito que acabou ocasionando essa devastação que a Pro acabou de falar, né? Para que fosse contida a destruição das florestas, foram criadas unidades de conservação, UC, que por lei determina as áreas naturais que precisam ser preservadas. Então, eles fizeram essa unidade de conservação para poder proteger a nossa vegetação no Brasil. Então, com base nesses estudos sobre os tipos de vegetação, nós vamos fazer agora a atividade. Analise as descrições das imagens a seguir e assinale a alternativa correta. Então, as opções seria: apresenta uma floresta abundante com árvores muito altas em razão do clima equatorial, que é quente e úmido da região norte. Então, vocês vão assinalar qual desses tipos de vegetação corresponde ao que nós acabamos de ler. Floresta amazônica, floresta ou a floresta de araucárias. Temos a outra imagem, vegetação característica de clima quente e seco, localizada na região semiárida do país. Então, vocês vão ter que assinalar qual é a correta, Campos ou Caatinga. Temos também a vegetação composta de arbustos, plantas rasteiras e árvores com tronco baixos e retorcidos, embelezando a região central do Brasil. Seria Caatinga ou Cerrado. Formação vegetal típica de clima quente e úmido, composta de árvores de médio e grande porte. Localiza-se ao longo da faixa litorânea, acompanhando as cadeias de montanhas. Seria a floresta amazônica ou a floresta tropical. Então, assinalar uma delas. Próximo. Formação vegetal que ocupa a faixa do litoral brasileiro e é composta de plantas adaptadas aos solos arenosos com alta salinidade, como as restingas. Seria cerrado ou vegetação litorânea. Floresta localizada principalmente na região sul do país, em razão do clima subtropical. Seria floresta de araucária ou floresta amazônica. E por fim, vegetação rasteira e arbusta, constituída principalmente por gramíneas, proporciona excelentes espaços para a criação de gado. Seria vegetação litorânea ou campo, então assinalar a correta. E aí, para terminar, no material de apoio, temos, deixa eu mostrar, temos a última parte que fala sobre vegetação no Brasil, tem uma cruzadinha para preencher. Então, diante do que foi apresentado sobre o tipo de vegetação, nós temos que preencher a cruzadinha, mas também preencher a linha, onde tem a linha com o nome da resposta correta. Então, A, vegetação rasteira formada principalmente por gramíneas. Então, vocês vão ter que dizer qual é o tipo de vegetação. Floresta amazônica, campos, caatinga, floresta de araucária, floresta tropical, vegetação litorânea ou cerrados. E aí a resposta que for na opção, digamos, A, vocês vão ter que escrever novamente lá na cruzadinha
onde tem a letra A resposta aqui identifica a mesma resposta da letra, da questão, aliás. Letra B. É uma floresta que apresenta árvores de médio e grande porte, em razão da abundância de chuvas que recebe. Então, qual o tipo da vegetação? Campo, floresta tropical, caatinga, floresta de araucária, floresta amazônica, vegetação litorânea ou cerrado. Colocando a resposta na linha, preencha lá embaixo na letra B com a resposta correta também. Letra C. Apresenta vegetação arbustiva que se adapta à grande estiagem. Também qual dos tipos de vegetações? Anota na linha no lado e anota na cruzadinha. D. Formação vegetal encontrada principalmente na região sul, em razão das baixas temperaturas. Suas árvores apresentam troncos altos e galhos com folhagem na copa para conseguir uma maior quantidade de sol. Seria campo, floresta tropical, caatinga, floresta de araucária, floresta amazônica, vegetação litorânea ou cerrado. Colocando a resposta na linha, vai novamente lá na cruzadinha, na letra D, coloca a mesma resposta. Cada quadradinho uma letra. E, localizada na região centro-oeste, apresenta clima quente e seco e vegetação de menores proporções e com galhos retorcidos. Mesma coisa. Quais os tipos de vegetação? Coloca a resposta e coloca na cruzadinha. F. É a maior floresta do Brasil e está localizada na região norte. Também quais os tipos de vegetação? Anota a resposta na linha, anota também na cruzadinha. G. Vegetação formada por plantas adaptadas ao solo arenoso e com alta salinidade. Qual seria o tipo de vegetação? Campos, floresta tropical, caatinga, floresta de araucária, floresta amazônica, vegetação litorânea ou cerrado. Aí coloca lá na cruzadinha também para encerrar. Então, seria isso para essa semana. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora, ok? Até breve.